O Breno Bidon na Atalanta. Está nem mesmo na lista, Nicola? A pergunta é do Alan Sil. Alan, a Atalanta perdeu o Ederson, né? Volante que estava entre os principais jogadores da Atalanta, negócio fechado com o Manchester United. A operação vai ser confirmada depois da Copa do Mundo. E agora, o próprio André Curi, representante do Ederson, está tentando emplacar algum nome por lá. Recentemente ele havia falado do Maurício, sugerido o Maurício por lá, e agora surge outro nome do Breno Bidon, que a Atalanta vai buscar uma opção no mercado, isso é natural. Só não sei se o Bidon, e em especial o Maurício, tem as características do Ederson. O Ederson é um volante de mais contenção, embora saiba jogar, mas tanto o Bidon, que é um volante quase meia, e o Maurício, que é um meia quase atacante, eles não têm as mesmas características do Ederson. Beleza? Agora há pouco, um de vocês tinha me perguntado sobre Iago Machado. A pergunta que eu fiz por uma fonte lá, por uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians, queria te perguntar sobre Iago Machado. Tem futuro? Sim, vai virar. Dizem que se o pai não atrapalhar, kkk. Diniz já cogitou subi-lo para ver no profissional? Então, assim, a avaliação da comissão técnica do Diniz é boa em relação ao Iago Machado, vai virar. Dizem que se o pai não atrapalhar. Então, parece que o pai, que eu não conheço, nunca ouvi falar, para falar a verdade, eu não sabia nem da existência do Iago Machado antes da live, né? Mas tem essa informação aí. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians sobre reforços e o Transferban? O Corinthians tem um Transferban ativo contra si, aquele do Martinez, né? 7,5 milhões de reais. Que o Corinthians vai tentar resolver assim que entrar dinheiro. Dinheiro tem sido um enorme problema. Vale a lembrança de que o Corinthians só conseguiu quitar até agora a ajuda de custo para atletas da base. Valor bem baixo, que ajuda, por exemplo, os caras a pegarem transporte público, entre outras coisas. E aí, só para completar sobre reforços para o Timão, você não deve esperar por contratações, tá? Até porque pegaria muito mal com os atletas, está atrasando o salário, direito de imagem e está contratando reforços. Então, nesse momento, a prioridade é tentar resolver as questões internas. Cheguei a perguntar para um dirigente do Corinthians sobre o William, lateral direito do Cruzeiro. E a pessoa disse que nesse momento não me interessa. Mas, ou seja, o William é alguém que está no radar do Corinthians, mas que o Corinthians não pode contratar agora. Acho que tem muito a ver com essa questão das finanças, tá? Só para completar sobre Iago Machado. Perguntei para uma fonte se tem futuro, a pessoa respondeu que vai virar, só espera que o pai não atrapalhe, e aí eu falei assim, o Diniz já cogitou subi-lo para ver no profissional, ele já treina com a gente e desce para jogar no sub-20, boa. Tudo isso com só 17 anos de idade, tá? Quem o Corinthians deve vender para resolver os problemas financeiros? Rodrigão, a pergunta é quem vai ter proposta? Nesse momento, o Corinthians não tem proposta, existe uma sondagem bem inicial do Fenerbahçe pelo André, que não se transformou em oferta. Tem muita especulação envolvendo o Breno Bidon, mas sem proposta oficial. Muita gente dizendo que o Yuri Alberto podia ser vendido. Até agora não pintou nada para o Yuri Alberto. Enfim, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que o Corinthians precisa de 25 milhões de euros com venda de atletas na metade do ano, tá bom? Boa noite, Nicola. Informação do Timão. A pergunta é do Leonardo Barbosa. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa além de tudo que eu já contei no vídeo de hoje, na live de hoje. Contratações, tá tudo meio parado, tá? Sobre Memphis Depay. O Corinthians imagina que a eliminação do time que a eliminação do time... Cara, deu falta, entrada da área, caraca. Vamos lá. O Corinthians imagina que a eliminação do Memphis e da Holanda no primeiro mata-mata possa ajudar na renovação de contrato. O Memphis fez uma Copa do Mundo horrorosa. O Memphis fez só 3 jogos, ele nem participou da partida contra Marrocos, os 3 entrando no segundo tempo, não marcou gol, deu uma assistência. Então existe uma impressão de que se o Memphis tinha a ideia de se valorizar durante a Copa do Mundo, isso não aconteceu. E que agora as propostas devem ser bem menos interessantes e menores do que ele imaginava. Talvez aqueles 2 milhões de reais por mês que o Corinthians ofereceu sem bônus acabem se tornando uma cifra interessante, né? Falando agora de mercado da bola, o Corinthians autorizou alguns empresários a venderem o André e o Breno Bidon na próxima janela de transferências. Eles estão com liberdade, claro, desde que atendam aí as expectativas do Corinthians em relação aos valores. Então eles estão liberados, tá, para trazer propostas, para representar inclusive o Corinthians, no mercado internacional.
vão com procuração, enfim, então isso avança o trâmite, né, até de venda. O Corinthians, né, pretende vender pelo menos esses 2 jogadores aí para poder ter aí um fôlego, né, na questão financeira, e os valores são o seguinte, vamos lá. O André, 25 milhões de euros, o Corinthians quer pela parte dele, tá certo? Se pintar uma proposta de 20 milhões de euros, eu acredito que até 20 o Corinthians vai estudar. Lembrando que o Corinthians teve uma proposta de 17 milhões de euros pela parte dele, 15 mais 2, que foi aquela proposta do Milan. Então, por 20, o Corinthians vende o André com certeza. No caso do Bidon, o Corinthians quer 30 milhões de euros. Mas escute aqui o que eu estou dizendo para você, torcedor corintiano. Se chegar uma proposta de 25 milhões de euros pela parte do Corinthians, né? O Corinthians tem aí, né, totalidade, o Corinthians vai vender o Breno Bidon por 25. Então, eu acredito, né, em cima disso, né, até para te falar de valores aqui, que o Corinthians pode, né, e o que o Corinthians pretende pode ganhar na venda desses 2 meio-campistas, 45 milhões de euros, tá? Isso no bolso do Corinthians, tá? O Corinthians vai aceitar 20 e deve aceitar 25 também pelo Bidon. Então, informação importante para você, torcedor corintiano, estão autorizados a vender, inclusive, os valores aí para vocês, tá? É claro que o Corinthians não vai divulgar valor, porque o Corinthians vai falar que aceita 25, e aí os caras que iam oferecer 30 vão oferecer 25, entendeu? Enfim, então a gente vai informando vocês aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, meus amigos. Começou a limpeza lá na Neoquímica Arena, né? A gente sabe que o Corinthians está passando aí por esse período, né? A Neoquímica, o estádio corintiano, né? Um período de revitalização, né? Da Neoquímica Arena. Então a limpeza começou, né? Começa a lavagem pelos tetos, né? Com certeza, porque se você não começar a lavar pelos tetos, né? A sujeira vai cair tudo, né? Então tem que começar pelos tetos, mas vai ser limpa aí toda, né? A Neoquímica Arena. A gente aí teve acesso a algumas imagens, né? O Corinthians também divulgou algumas, então você vai acompanhando. Olha aí a Neoquímica aí de cima, hein? Olha aí para vocês, ó. Toda a limpeza, né? Sendo feita da Neoquímica Arena. O Corinthians, né, soltou uma nota oficial, né? A Neoquímica iniciou nesta terça-feira o processo de limpeza do estádio, né? Enfim, a previsão de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 90 dias, tudo que eu já informei vocês, ó. Nessa primeira etapa, a equipe responsável, composta por 9 profissionais, realiza a lavagem dos vidros que integram a cobertura do setor oeste da arena. Na sequência, o cronograma prevê a inclusão de outras áreas consideradas estratégias para a manutenção do estádio. Antes do início dos serviços, a administração da Neoquímica conduziu o processo de contratação da empresa responsável, que inclui chamamento, avaliação de orçamentos e obtenção de todas as aprovações técnicas necessárias para garantir a segurança da equipe envolvida na execução dos trabalhos, né, emitidas aí pela SESMT. Tá? De acordo com a administração da Neoquímica Arena, o serviço, mesmo se iniciado no início da paralisação do calendário do futebol brasileiro, avançaria por mais tempo em razão da complexidade da operação e da dimensão da estrutura, né? Além da limpeza, está prevista a manutenção, está previstas a manutenção geral da estrutura, a revitalização das fachadas e a troca de lâmpadas, no átrio, tá? O Corinthians vai estar divulgando aí mais imagens, enfim, então é só para vocês estarem acompanhando. Aliás, eu já tinha passado isso para vocês, né? Tudo que o Corinthians soltou na nota hoje. Deixa o like aí, vamos embora. Olha só, informação agora sobre Memphis Depay. Não há previsão de contraproposta do Memphis ou do staff do Memphis para o Corinthians. O Corinthians recebeu uma informação que o jogador vai iniciar as férias, está focado nas férias, e por enquanto nenhuma contraproposta. O Corinthians fez uma proposta de R$1.800.000 por mês, e o Corinthians também, né, quer parcelar a dívida. Tudo isso foi encaminhado para o Memphis, que recusou essa primeira proposta do Corinthians. E não prometeu uma contraproposta pelo jeito. Ou se prometeu, né, até agora nada, as coisas não estão andando. O Corinthians pode subir? Eu acredito que até 2 milhões, né, ou até o salário do Yuri Alberto, 2.200. A questão do Yuri Alberto, teve uma reunião ontem no Parque São Jorge, que eles discutiram muito isso. Né? O Yuri Alberto ganha 2.200.000, enfim, um pouco mais, mas é um jogador mais jovem. Então o Corinthians quer pagar para o Memphis 1.800.000 e dividir, né, parcelar a dívida que tem com o jogador aí de 43 milhões. Proposta recusada e nenhuma contraproposta está prevista por enquanto, tá? Então as coisas não estão andando, né? Muita gente cravou que o Memphis renovaria, depois cravou que não renovaria, depois voltou atrás, enfim. É melhor a gente acompanhar os fatos. Por enquanto, tudo parado em relação a Memphis. O Corinthians deu a Memphis Depay informação exclusiva, o mesmo período de férias que todos os jogadores tiveram durante a paralisação, né, do Campeonato Brasileiro e demais competições para a Copa do Mundo. Ou seja, 25 dias, mas ele pediu mais 5. Pega essa, meu irmão. Exclusivo!
Olha só, o Memphis Depay vai receber 25 dias de férias no mínimo, tá certo? Isso eu recebi de uma fonte importante dentro do Corinthians. Ninguém trouxe ainda o período de férias do jogador. Então, o Fernando Diniz não vai ter o Memphis Depay, né, no período de paralisação da Copa do Mundo, para trabalhar com o jogador, para entrosar ele para a sequência da temporada, tá? Ele vai receber o mesmo período que todos os atletas receberam, né, quando deixaram, né, o clube no dia 30 de maio, né, após a vitória contra o Grêmio, que aconteceu lá em Porto Alegre, e por 3-1, né, o Corinthians venceu bem o Grêmio naquele jogo com aqueles 2 gols do André e um gol do Caio César. O Corinthians voltou aos trabalhos, enfim, no dia 25, né, no dia 25 de junho. Então foram 25 dias de férias, tá? O Memphis vai ganhar esses 25 dias, então já está mais do que certo de que o Diniz não vai ter o Memphis aí na preparação, tá avisando o restante da temporada. E o Memphis, alegou data FIFA, que teve que se apresentar antes da seleção, impediu, né, mais 5 dias. Se o Corinthians conceder, o Corinthians não curtiu muito a ideia, mas ainda não respondeu sobre esses 5 dias. Se o Corinthians conceder esses 5 dias, o Memphis não joga mais pelo Corinthians, porque se o Corinthians der esses 5 dias para ele, vai bater exatamente o fim do contrato dele, dia 31. Então a situação fica um pouco complicada. Então a questão dos 5 dias ainda está sendo discutida, né, entre a cúpula corintiana e o jogador Memphis Depay. Mas os 25 dias, certeza, né? Como a seleção da Holanda foi eliminada no dia, ontem foi dia 30, né, dia 29, é isso, né? Estaria voltando aí, né, realmente no dia 24, enfim, e até poderia realizar algum jogo pelo Corinthians, mas não estaria treinando, né? Então, dificilmente ele vai jogar sem treinar, gente, tá? Então, acho que se o Memphis não renovar, a despedida dele já pode ter até acontecido, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.